Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada em Provérbios capítulo 22, versículo 29. Provérbios capítulo 22, a partir do versículo 29. Provérbios 22, versículo 29, em nome de Jesus. Viste um homem diligente na sua obra, perante os reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então aqui está se falando sobre colocação na vida, onde você vai ser colocado, porque a Bíblia diz, perante os reis será posto, e ele repete de novo, não será posto perante os de baixa sorte, ou as pessoas derrotadas na vida. Só que a nossa colocação, onde nós seremos postos ou colocados, você vai ver que depende da nossa obra. Porque ele disse, viste um homem diligente na sua obra. E aqui a obra, ela está extremamente ligada à atitude. A obra está ligada à sua posição. A forma que você se posiciona diante das situações. Então você vê, e não sou eu que falo, a Bíblia diz, viste, será visível as pessoas que serão colocadas entre os reis e as pessoas que ficarão entre os de baixa sorte. A Bíblia diz que é visível pela obra da pessoa. Então hoje eu vou estar pregando sobre obra, eu vou estar pregando hoje sobre atitude. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em Tiago capítulo 2, lá no Novo Testamento, Epístola de São Tiago, fica depois de Hebreus, Tiago capítulo 2, versículo 14, fala mais um pouquinho aqui sobre obra. Você conseguiu perceber que nós seremos postos ou colocados, posicionados, depende das nossas obras, as nossas atitudes. É como se eu dissesse assim, depende de Deus as coisas? Sim, depende de Deus as coisas, mas depende muito mais das suas atitudes. Depende muito mais daquilo que você faz do que qualquer outra coisa. Olha só o que diz aqui em Tiago 2,14. Meus irmãos, está falando isso aqui, é uma carta, uma epístola escrita para crente, para pessoa que é irmão, da mesma família. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É uma pergunta que o apóstolo Tiago, ele faz, e essa pergunta ela vai atravessando as gerações, e essa pergunta foi atravessando as gerações, chegou a mim e a você. Uma pessoa que fala com a boca que tem fé, uma pessoa ela diz com a boca, não, eu tenho fé. Você sabe que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa escuta a pregação, ouve a pregação, e a pessoa ela é cheia de conhecimento. A pessoa ela tem, vamos dizer assim, fala comigo, quilos de conhecimento, mas ela tem gramas de atitude. Não vai dar certo. Não vai dar certo quando eu sou uma pessoa e ele diz, o que aproveita? É como se ele dissesse nos dias de hoje, do que adianta? Se alguém disser que tem fé, que tem convicção, que tem certeza, que conhece a Bíblia Sagrada, se não tiver uma atitude que condiz aquilo que ouviu. Porventura essa fé, essa convicção falada, mas sem ser praticada, sem ter atitude, por acaso vai salvar essa pessoa? Pensa bem comigo. Uma pessoa fala assim, ó, o pai da mentira é o diabo, mas a pessoa mente. Vai adiantar ela dizer? Porque ela recitou João 8,44, o pai da mentira é o diabo, mas ela mentiu. A pessoa fala com a boca, ela diz, não, eu sei o que a Bíblia Sagrada fala, não adulterarás, mas a pessoa adúltera. Não tem como eu ser salvo por aquilo que eu sei, eu vou ser salvo por aquilo que eu faço, de acordo com aquilo que eu sei. Está
Tá pegando? Agora vamos pegar para o lado a linha da cura, por exemplo. Eu falo no meu coração e eu digo, pelas feridas de Jesus já fui curado. Então larga a muleta e sai caminhando. Não consigo. Então você ainda não está praticando aquilo que você sabe. Se você tivesse fé e atitude, eu tenho certeza que a cura divina ia se manifestar na sua vida. Mas tem mais. Ele fala mais adiante no versículo 18. Olha o que ele diz no 18 agora aqui, ó. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sublinha isso que eu já vou explicar. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Lembra onde comecei pregando hoje, Provérbios 22, 29? Que você vai ser colocado entre os reis e entre os de baixa sorte. Você vai ser colocado de acordo com a sua obra. Viste um homem diligente na sua obra, viste uma pessoa nas suas atitudes. É isso que vai fazer a pessoa ser diferenciada sobre a face da terra. Alguém vai dizer que tem fé e alguém não vai falar nada, só vai mostrar. Porque falar e fazer é muito distinto, é muito diferente. Então ele está falando: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E ele fala mais ainda, a questão de o quanto ineficaz é, o quão ineficaz, o quão inútil é eu vir até a igreja e anotar tudo, meditar em tudo, saber de tudo, meu Deus, que palavra, e não ter uma atitude que condiz no versículo 26, pois ele fala o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então ele está falando aqui, se por exemplo Jesus me chamar agora, né, nesse exato momento Jesus me chamar, fui lá para o dia de juízo, Jesus me chamou, o que acontece com essa massa de carne aqui? Morre. Vai ficar só o corpo do pastor Michael estirado aqui no chão, e o meu espírito ele vai subir, porque o corpo sem o espírito está morto. Ou seja, o corpo é a fé. Você tem que entender que o espírito é a atitude que faz com que a fé ande. A fé sem a obra está morta, como o corpo sem o espírito. Então quando você está escutando a pregação, eu estou te dando o corpo, entendeu? Na hora da pregação você está recebendo o quê? O corpo da tua cura. Na hora que eu estou pregando, você está recebendo o corpo daquilo que vai fazer você prosperar. Na hora que eu estou pregando, eu estou dando para você o corpo, porque é a fé. Pastor, e quem que vai dar espírito para o corpo? Você. Quando você agir de acordo com aquilo que eu preguei, aí sim você vai dar o espírito ao corpo, e aí sim a tua vida vai andar, o negócio vai funcionar. Se você for abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, você está entendendo que a atitude sobre a face da terra, ela conta muito mais do que você falar as coisas? Tem gente que fala muito, irmão, mas na hora do vamos ver a pessoa não faz. Está morto. Marcos 2, eu vou ler o versículo, pessoal, 1 em diante, mas o que eu quero mesmo está um pouco mais à frente. Isso aqui é só para ler rapidinho a história. Isso aqui é uma pequena introdução do que eu vou pregar, para você entender que as nossas atitudes são elas que vão nos colocar na sociedade. São as nossas atitudes, são elas que nos colocarão no mundo espiritual como pessoas bem vistas por Deus. Uma pessoa uma vez me disse: pastor, por que o senhor dá certo onde o senhor vai? Por que funciona? Eu falo assim: eu procuro fazer as coisas, eu procuro agir. Eu acredito que a atitude, a ação, isso aqui que você está vendo, daqui a pouco essa camisa aqui, irmão, ela vai ficar de outra cor desse lado, aqui ela vai ficar de outro lado, vai ficar de outra cor. Pastor, o que é isso? Suor. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós fomos criados por Deus para se mexer. Faz assim com o teu pulso, com a cabeça assim, ó. Mexe a perna aí. Você notou que a gente foi criado articulado? Deus criou a gente articulado, pessoal, para a gente se mexer. Olha para o teu irmão e diz: a gente mexe. Você está entendendo, irmão? Se fosse para a gente ficar parado sobre a face da terra, Deus criava a gente que nem aqueles bonecos que eu dou para o Felipe do Homem-Aranha, assim, aqueles bonecos bem baratos. A maior articulação dele é essa aqui, ó.
Nada, irmão, você é todo articulado. Deus quer que você se movimente bastante nessa vida. E ali você vai ser colocado perante os reis ou os de baixa sorte. Viste um homem inteligente na sua atitude, na sua obra, ele vai crescer. Olha só, Marcos 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Esse aqui é o Senhor Jesus. E soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. Exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje. E vieram ter com ele conduzido um paralítico por 4, trazido por 4. Então esse cara era paralítico, ele veio trazido por 4 homens. E agora isso aqui que é forte, ó. E não podendo aproximar-se dele. Você tem que sublinhar isso, porque eu vou te mostrar o que faz você se aproximar de Jesus. Quando parece que o negócio não está aproximando, você não está sentindo Jesus, você não está vendo Jesus, você sabe, parece que, enfim, tem uma coisa, uma barreira que impede você de ver Jesus. Eu vou te mostrar o que faz com que você enxergue ele, ou o que faz com que ele resolva o teu problema. Você vai entender. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, olha só o que esses caras fizeram. Descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. Você vê que eles fizeram um negócio o quê? Ao invés de eles pegarem e dizer, caramba, a casa está lotada, vamos embora. A casa não tem, Jesus está lá dentro pregando, eu estou até escutando ele pregar, mas não vai dar para a gente colocar o paralítico lá. Aí algum deles disse, não, vamos dar um jeito, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Eles devem ter olhado assim, não sei se tinha escada, se não tinha escada, se eles puxaram com uma corda ou subiram com uma escada, mas eles deram um jeito de subir em cima da casa. E lá em cima da casa eles fizeram um buraco no telhado. Você tem que entender que não tinha luz elétrica, e naquela época os telhados das casas eram removíveis. Então quando diz fazer um buraco, eles puxaram o telhado. Então quando eles puxaram o telhado, Jesus está pregando, daqui a pouco, porque se eles fizeram um buraco, estava fechado. Daqui a pouco Jesus olha para cima, Jesus deve ter dado um sorriso, dele disse assim, esses caras são demais. Esses caras tem que estudar, a NASA tem que estudar esses caras. Irmão, abriu um buraco em cima onde Jesus estava pregando. Ninguém pensou nisso, mas eles agiram. Ou, de repente, alguém pensou nisso, mas não fez. E eles fizeram. E aí puxa o telhado, e quando Jesus está lá pregando, para a pregação, e a Bíblia diz que eles colocam o paralítico aonde Jesus estava. E agora vem o que eu estou pregando. Acompanha o próximo versículo. Você lê comigo, vamos junto. E Jesus, lê comigo. A fé tem que ser vista. Você só vai mostrar a tua fé pelas tuas atitudes. Você precisa entender isso. A fé ela é mostrada pelas atitudes. E Jesus, vendo-lhes a fé, quero que você leia mais um pouquinho, desculpe a minha chatice, mas a Bíblia diz, disse ao paralítico. Você lembra no versículo 3, que eles estavam tentando se aproximar? Quem lembra? E não, volta isso, 4, desculpa, e não podendo aproximar-se. Você vê, quando você sente uma barreira, quando você sente uma coisa que não está deixando você se aproximar do mestre, o que vai fazer você se aproximar de Jesus é a tua atitude. E depois, quando você tiver uma atitude, Jesus ele vai falar com o paralítico. Quem que é o paralítico? Aquele teu casamento que não anda, tua vida financeira que não anda, paralítica, que você carrega ela, teu ministério que não vai para frente. Só vai começar a caminhar quando você subir na casa, você transpirar, você se dedicar, você se esforçar. Você não ter só aquela, eu tenho fé que Jesus vai me curar, eu tenho fé que Jesus vai me abençoar. O que você está fazendo para isso acontecer? Não, eu estou crendo, aleluia, aleluia. Não, pode parar com esse negócio, irmão. Isso é coisa religiosa, é a atitude que manda. Viste um homem diligente na sua obra, sobre os reis será posto, com os reis será posto. Você quer ficar entre os de baixa sorte? É só você ficar parado. Se você ficar parado, não acontece nada. Então a Bíblia diz que Jesus falou com o paralítico, como você viu, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. E sabe como é que vai acontecer? Versículo 11, a ti te digo, Jesus falou para o paralítico, toma teu leito, vai para a tua casa. E olha o que diz, e levantou-se e tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus dizendo, vamos, nunca tal, nós nunca vimos negócio desse, caramba.
Nós nunca vimos um paralítico caminhando. Como é que um paralítico caminhou? Porque eu também nunca vi alguém subindo numa casa e abrindo um buraco no telhado. Quando você toma uma atitude diferente, você vai ver uma coisa que você nunca viu. Nunca vimos tal coisa. A gente nunca enxergou um negócio desse. Claro, nunca ninguém tinha feito aquilo ali. E o que mais me chama a atenção não é nem isso. É que eles voltaram para casa carregando o paralítico. Não, eles estavam livres e soltos. Aquilo que estava paralítico começou a andar. A tua atitude vai fazer a tua vida andar. Chega de você ficar carregando peso. Meu Deus, esse cara não caminha, esse cara não caminha. Chega disso, irmão. Chega. O que manda na terra é a tua atitude, é a tua obra. A fé sem obra é morta. Se eles parassem na frente da casa lá e ficassem lá esperando, não ia acontecer nada. Eu tenho fé, eu tenho fé. Mostra a tua fé sem as tuas obras. Eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, as minhas atitudes. Pronto, a introdução já foi. Quem gostou da introdução? Eu vou pregar agora 6 princípios básicos, 6 princípios fundamentais para você tomar atitudes. Seu lado emocional, a forma que você vê as coisas, acreditar em você, inconformação, prazer, alegria e fé. A primeira eu quero que você abra em Provérbios 24, versículo 10. 6 princípios básicos para você tomar qualquer atitude. E essa é a mensagem que eu vou dar. Primeiro então, é esse aqui. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então a primeira coisa que leva em conta, o primeiro princípio que leva em conta você tomar uma atitude, é o teu lado emocional. Se você se mostrar, se você se apresentar frouxo, o que seria se apresentar frouxo, pastor? O que seria eu demonstrar frouxidão, fraqueza? Sabe o que é isso? É você ser uma pessoa que você se abala. É aquela pessoa que surge uma situação, ela amolece. Eu coloquei no meu estudo aqui, eu coloquei assim, ó, é aquela pessoa com o coração apertado, fica angustiado, fica chateado, chora, dá uns piti. Eu falo isso de vez em quando para minha esposa, né? Eu falo assim, ó, né? Tem gente que o tico e teco de vez em quando eles brigam dentro da cabeça. Eles se batem assim, ó, e a pessoa dá um piti, e essa pessoa se abate e tal. Se você se mostrar frouxo, a tua força ela é pequena. Quando fala força pequena, a tua força é insuficiente para vencer esse problema que você está passando. Se você for abrir sobre isso, agora não vou demorar porque eu quero ser rápido. Deuteronômio capítulo 20, para você entender que o lado emocional conta. Mas conta muito para você entrar numa guerra, numa peleja, para você entrar numa situação. Deuteronômio capítulo 20, o versículo 8. Isso aqui são leis da guerra. Deuteronômio 20, versículo 8. Isso aqui, desde o versículo 1, são as leis da guerra. O povo de Israel, eles não podiam entrar na guerra de qualquer maneira. Existiam leis que deveriam ser obedecidas. E uma das leis a serem obedecidas é essa aqui, ó. E continuarão os oficiais do exército, né? Continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, escuta essa, hein? Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá. Fala assim, vaza. Linguagem pastor Maico. Vá e torne para sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Você vê que para entrar numa guerra a pessoa não podia ser uma pessoa emocionada. Não podia ser uma pessoa medrosa. Não podia ser uma pessoa que com o lado emocional dela fragilizado. Os oficiais chegavam lá e diziam assim, ó, tem alguém por acaso que está com medo? Tem alguém que está com o coração tímido, está acovardado? Vou falar a linguagem que eu penso mais ou menos que seria hoje. Tem algum frouxo aí no nosso meio? Se tiver frouxo, vai para casa. Porque se chegar na hora da batalha, ele vai olhar os soldados. 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão. Aí ele olha para os soldados dele. 1, 2, 3, 4, 100. 1 milhão, 100. Ai caramba, vão embora, caramba. Ele começa a derreter o coração de todo mundo. Então antes de ir para a batalha, eles tinham que ser corajosos. Eles tinham que estar com o coração firme e não tímido. Então a primeira coisa que leva em conta e é fundamental para você tomar uma atitude, olha para o teu irmão e diga assim, teu lado emocional. O lado emocional ele conta mais do que você possa imaginar. Então se você quer tomar uma atitude de fé, quer tomar uma atitude grande na sua vida, você não pode fazer ela frouxo.
senão a tua força vai ser pequena. Segunda coisa, Mateus capítulo 6, versículo 22. O que é, pastor? A forma de nós enxergarmos as coisas. Mateus capítulo 6, versículo 22. Aqui eu sou apaixonado por esse versículo que Jesus falou. Não sei se você é apaixonado também, mas eu sou apaixonado. Mateus 6, 22 diz assim. Você viu que a Bíblia Sagrada não é um livro católico, nem um livro espírita, nem evangélico. É um livro para o ser humano. O dia que você começar a entender isso, você vai começar a se desfazer de religião. Você vai começar a se desfazer dessa coisa que só atrapalha o homem. Irmão, Bíblia não é para religioso ou religião. Bíblia é para ser humano. Quem notou que tudo que eu estou pregando hoje é do cotidiano das pessoas? Isso que é uma coisa extremamente do cotidiano. É sobre você tomar atitude na empresa, você tomar atitude em casa, a forma de você tomar atitude com seu filho, a forma de você tomar atitude com um problema, um dilema que você está passando na tua vida. Então a gente tem que se libertar dessa coisa, religião A, B ou C, isso é ineficaz, isso não funciona, isso aí só vai ajudar você morro abaixo, morro acima, que vai te ajudar isso aqui. A candeia é um lampião, tá? Ou um candeeiro que ilumina. A candeia do corpo são os olhos, escuta essa. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vamos lá, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E olha só que forte, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aí alguém diz, pastor, mas eu não tenho problema nos olhos. Esses dias atrás eu fui no oftalmologista e pastor, não preciso de óculos nem nada. Não é isso que ele está falando. O que Deus está falando aqui, o Jesus está falando, é a maneira que você percebe a sua vida. É como ela vai ser. Então é como você enxerga a situação. É como você olha a situação. Isso aqui é um princípio fundamental para você tomar atitude. Tem gente que se enxerga fracassado. A pessoa se enxerga derrotada. Você vai conversar com a pessoa diz, não posso, não consigo, é difícil. Não, isso aí é muito grande para mim. Não, isso é o quê? É a forma que você se enxerga. Tem gente que se enxerga. Eu ia falar um negócio, não vou falar mais. O tantantã do cavalo do bandido, entendeu? Pronto. Não pode, irmão. Meu irmão, sabe qual é a visão que Deus tem de você? Que você é abençoado. E você tem que pegar essa visão. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em Números capítulo 13, o versículo 33, olha que forte. Números é o quarto livro da Bíblia Sagrada. Números 13, versículo 33. Então a maneira que você percebe as situações, a maneira que você encara, a maneira que você olha, a maneira que você enxerga, isso aí é extremamente fundamental para tomar qualquer atitude. Quem já conheceu pessoa que se menospreza? E é terrível andar junto com pessoa assim, né? Não, eu sou pobre. Não, eu sou isso. Não, é que eu não tenho condição. Eu estou doente. Não, é que isso aí é muito grande. Não, isso aí não vai dar certo, não. Olha a cara da pessoa assim, isso aí não vai dar certo, não. Você já sabe como é que vai ser a vida dessa pessoa. As atitudes dessa pessoa serão extremamente comprometidas. Números 13, versículo 33. Também vimos, olha a forma deles se enxergarem, também vimos, a palavra ver, né? Filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, a gente estava se enxergando o gafanhoto diante do inimigo. E o gafanhoto, quando vem, ou passa inseticida e mata o bicho, ou ele cai no chão, ele está meio que se mexendo, o que faz? Esmaga. A gente está se sentindo esmagado. A gente se olhava para a situação, a gente se enxergava esmagado. Sabe o que aconteceu com esse pessoal aqui? Foram esmagados. Todos eles foram esmagados pelo deserto. E nem foi pelos gigantes. Mas eles foram esmagados por essa visão torta deles, essa visão errônea deles. Então você tem que pedir para Deus o que está em 2 Reis capítulo 6, vamos. 2 Reis capítulo 6, versículo 14 em diante. E aqui eu vou finalizar esse segundo tema, tópico, né? Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então você vê nessa situação que o Elias e o obreiro dele estavam cercados numa cidade chamada Dotã.
Então o profeta e o obreiro foram cercados pelo exército do rei da Síria. E o moço do homem de Deus, o obreiro, um moço do homem de Deus aí vão ter que ser trocados, né? E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse: ai meu senhor, o que faremos? Porque ele olhou para a situação e ele ficou desesperado. Você vê que isso tranca a pessoa, a forma que ela enxerga as coisas. E aí diz assim no versículo próximo: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu acho que esse cara, como eu sempre prego nessa passagem, quando o profeta falou mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, eu acho que ele deve ter feito assim, ó, mas onde? Será que o profeta está bêbado? Será que ele está vendo duplo? Cadê os caras que estão mais que estão com a gente? Eu estou vendo que a gente está cercado. E aí eu acredito que o profeta Eliseu viu que o cara estava meio assustado, o obreiro, e ele fez uma oração que eu quero que você faça sempre, para você tomar qualquer atitude na sua vida. E orou Eliseu, o profeta, e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, do obreiro, e viu, e eis que estavam no monte, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando você tem uma visão diferente, o sobrenatural está a favor de você. Você vê que os cavalos e os carros de fogo, eles não estavam ao redor do obreiro, mas os cavalos e os carros de fogo estavam ao redor do profeta. Porque o profeta, ele é mais do que o obreiro. Não. É a forma de ver. Tem gente que não consegue enxergar além do câncer, não consegue enxergar além do crack, não consegue enxergar além da crise, então não consegue tomar uma atitude. Mas se você enxergar além dessa situação, se você enxergar o poder de Deus na sua vida, é isso que vai acontecer com você. A atitude, ela vai ser tomada de acordo com a nossa visão. Diga aleluia. Então aprendemos que o lado emocional conta, é um princípio. A forma de nós enxergarmos conta. E terceiro, você acreditar em você mesmo. Eu acreditar em mim mesmo, pastor, isso é coaching. Não, então a Bíblia Sagrada é coaching também então. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Ninguém pode fazer isso por você, você sabia disso? Você acreditar em você mesmo, nem Deus pode fazer. Deus, ele procura dar palavras para você acreditar em você. Acreditar em Deus, claro, mas acreditar em você. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que nenhum dom me falta. Então eu coloquei no meu estudo essa parte sobre acreditar em você mesmo, coloquei: ninguém pode fazer isso por você, nem Deus pode. Acreditar no seu talento, no seu dom, na sua aptidão. Nenhum dom me falta, nenhuma característica me falta. Você notou que o pastor Mike nos últimos dias está até cantando? Eu ficava falando: eu canto que nem um pato com reumatismo. Eu canto que nem um pato com reumatismo. E eu não cantava. Nesses últimos dias comecei até a cantar um pouco. Estou começando, porque a Bíblia diz que nenhum dom me falta. Então eu vou meter a cara. Porque eu acredito em mim mesmo. Acredito que Deus me deu esse dom. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você conhece. Olha só o que diz em Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos a vaca, façamos anjos, façamos o macaco, o cavalo. Não, façamos quem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Você é imagem e a semelhança de Deus. Você pode começar a acreditar em você mesmo. Você tem Deus dentro de você. Você foi feito à imagem e à semelhança dEle. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode meter a cara, mete a cara e vai, porque Deus é com você. E não sou eu que estou falando. Aqui não tem coaching, aqui é pregador da palavra. A Bíblia diz aqui claramente: você foi feito à imagem e à semelhança dEle. Não foram os anjos, não foram os animais irracionais. Deus disse: o homem, o ser humano vai ser semelhante à minha imagem e à minha semelhança. Mas de vez em quando você fica se menosprezando. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7. Olha o que diz:
Porque como imaginou na sua alma, assim é. Isso aqui eu gosto que o missionário fala isso. Que você tem que ver um retrato de você mesmo antes de você tomar qualquer atitude. Você tem que ver um retrato de você mesmo. A palavra imaginou vem da palavra imagem. Alguém já foi fazer exame algum dia de imagem? Quem já fez um exame de imagem? Não bate uma chapa sua e mostra a imagem? Não é isso. Vai lá a ressonância. Viu que ele fez bem igual, né? Você fica na máquina. Depois aparece a tua imagem. Então você tem que fazer a imagem. A Bíblia diz que como você imagina na sua alma, na sua mente, assim é. Então antes de qualquer atitude, o que vai ser um princípio fundamental é você se imaginar. Você sabe que um dia eu conheço a Bíblia Sagrada, eu preguei isso aqui algumas vezes, e um dia eu estava escutando um documentário, nem sabe de quem, do Pelé. Aquele que foi o maior de todos os tempos. O pessoal fala que Maradona, me desculpe se tem algum argentino aqui na igreja, tá? Mas Pelé arregaçou, né, irmão? Pelé arrebentou. E ele falou que antes de começar a partida, ele sentava, palavras do Pelé, ele fechava os olhos e ele ficava imaginando ele dando os dribles. Ele ficava imaginando ele dando os dribles e fazendo gol. Ele se imaginava comemorando. E ele se imaginava o melhor daquela partida. Quem ele foi? O melhor. Você pode ser o melhor. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Isso que é forte. Então antes de você tomar qualquer atitude, o seu lado emocional conta. A forma de você se enxergar conta. E a forma quando você fecha os teus olhos e você imagina. Você acredita que ontem à noite antes de dormir eu imaginava essa igreja exatamente como está? Com gente até nas portas. Eu imagino o culto das 10, irmão, começando a colocar a cadeira branca. Ontem eu estava conversando com o doutor Maurício, o nosso diretor do SBT, e eu falava para ele assim, até o final do ano eu tenho 2.000 pessoas nessa igreja. E eu falava para ele os projetos que eu tenho no meu coração, de até daqui uns 4, 5 anos, eu fecho os meus olhos e eu consigo me imaginar um culto de manhã no domingo para 2.000 pessoas e um culto de noite para 2.000 pessoas. É assim que eu enxergo, é assim que eu vejo, e isso vai me puxar a tomar uma atitude. E é assim que você tem que fazer. Então esse é o quarto princípio ou o terceiro? Terceiro, quarto. Quem que é o quarto agora? Abra sua Bíblia Sagrada em Romanos 12, 2. Vamos lá. Não esquece, hein? Você é imagem e a semelhança de Deus. O diabo quer que você pense ao contrário. Eu lembrei uma coisa de uma vez do Michelangelo também, né? Michelangelo, eu achei interessante que um dia ele foi lá e pegou um tronco do bosque, que estava quebrado, jogado no chão. Ele pegou então um tronco e ele levou para dentro de um galpão onde ele fazia as esculturas dele. E ele tinha um amigo dele, e ele perguntou para o amigo dele, falou assim, o que você enxerga aí? Ele disse, Michelangelo, eu vejo um tronco velho no meio largado no meio da floresta. Isso aí não tem capacidade, isso aí não presta para nada. Isso aí que eu vejo, um tronco velho. E ele disse, eu enxergo um anjo. O cara olhou para ele, deu uma risada, né? Um anjo, nada a ver. Aí ele saiu o amigo dele, depois de uma semana, sei lá quanto tempo lá, ele voltou de novo. Ele chegou, tinha uma escultura, mas um anjo, irmão, com umas asas gigantes assim, umas asas, coisa mais linda, pintado, bonito, uma escultura. Ele falou assim, rapaz, que anjo é esse? Esse é aquele tronco velho que você olhava. Você enxergava um tronco velho, eu enxergava um anjo. É a forma de você enxergar as coisas. É a forma de você encarar, a forma de você ver. Tem gente que se enxerga um tronco velho. Tem gente que se enxerga um anjo e vai ser abençoado. Agora vamos para a próxima. Essa aqui que eu vou gostar. Essa aqui eu tomo bastante atitude em cima disso. Bastante, sim. Eu canalizo. Isso aqui é uma questão de você canalizar o negócio. Quer ver? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja. Eu vou fazer. Você lê e você olha para mim. Não sei se você consegue botar um olho aqui e outro lá. Não consegue, né? Não? Ó, olha para o pastor. A boa, agradável e perfeita vontade. Então diz que existem 3 degraus da vontade de Deus. A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas esses 3 degraus de níveis para você experimentar coisas de Deus está no início do versículo, ó. Não vos conformeis com este mundo. Grita comigo, indignação. Isso é fundamental você tomar atitude. Indignação, inconformismo, não aceitação, revolta. Revolta é fundamental
fundamental para você tomar atitude na vida. Por que o senhor disse antes no começo sobre canalizar? Porque a revolta é ruim se você se levanta contra o ser humano, mas a revolta é extremamente fundamental quando se revolta contra a situação. Você não pode pegar a revolta e atacar alguém. Você pode pegar a revolta e atacar a circunstância. Não aceito isso aqui, chega, acabou. Em nome de Jesus, deu, acabou, demônio, chega. Eu vejo as pessoas orando contra o diabo. Satanás, sai. Eu não aguento mais. Diabo, tu tem que ir embora, meu filho está no crack, solta o meu filho. Isso é indignação? Não, você vê que é uma choração, uma depressão. Lamentação, o diabo vai dar uma risada, cara. Não, é atitude. Você já notou que a maioria dos testemunhos da pessoa disse, ó, hoje pastor, eu vim determinado hoje. Eu disse, eu saí de casa, hoje eu vou para esse culto e hoje eu fico curado. Pastor, recebi minha cura. Você vê que foi uma atitude de inconformismo, foi uma atitude, como eu falei, de revolta. Você vai até se assustar com o que eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada agora. E eu tenho que tomar um certo cuidado para pregar isso aqui, porque você vai notar que Deus seleciona homens para serem grandes líderes sobre a face da terra na revolta. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, Êxodo 2, 11. Olha só como é que Deus seleciona as pessoas para serem grandes líderes, ou serem grandes pessoas que serão colocadas junto com os reis. Está aqui, ó. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e olha só, e atentou nas suas cargas. Ele começou a ver os hebreus apanhando para fazer pirâmide, para fazer esfinge. Quem já foi no Egito, ou já assistiu o Egito pela YouTube, pela televisão, um documentário, você vê que lá é um negócio grande. O pessoal fala que foram os ET que construíram. Sabe quem é que foi, irmão? Foi o povo de Deus tomando chicotada nas costas. Pá! Vamos meter essa pedra aqui. São pedras gigantescas. Eles puxavam aqueles negócios lá com, sei lá como é que eles puxavam, irmão, mas era o povo de Deus apanhando. E diz que o Moisés atentou, ele começou a observar as cargas, ele começou a observar o sofrimento, e viu um varão egípcio que feria um varão hebreu. E você sabe que o Moisés nessa época ele era o príncipe do Egito. Moisés aqui não era, ele era hebreu de natureza, espiritualmente falando, só que ele não abria para ninguém. O Moisés nesse período aqui, ele era egípcio, ele era o filho da filha de Faraó. Só que, irmão, começou a ferver dentro dele o sangue. E o cara batendo nas costas do hebreu. Daqui a pouco, olha o que ele fez. Versículo próximo. E olhou para uma, olhou para outra banda, e vendo que ninguém havia ali, chuta, vai. Feriu o egípcio e escondeu na areia. Ele deu um golpe militar e matou o cara. Pastor, é isso que o senhor quer que eu faça? Não, peraí, calma. Porque eu estou falando que eu tenho que tomar cuidado nessa passagem. Mas você notou que ele se revoltou contra a situação, ele deu um golpe no cara, matou o cara e escondeu o cara na areia. E a Bíblia diz que depois ele saiu fugido, ele escapou dali, porque o faraó ficou sabendo, e o faraó queria matar o Moisés. Mas lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1, olha só que forte, Êxodo 3, 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e o levou ao rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. Escuta essa. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Próximo. E Moisés disse: agora virarei para lá, e verei a grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou de Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Por que Deus apareceu a Moisés? Porque ele era revoltado. Deus só podia escolher alguém para libertar o povo de hebreu, um cara que não suportava aquelas cargas. Ele não podia colocar um libertador que fosse muito de boa. Geralmente os revoltados, eles se tornam libertadores. Pessoas revoltadas, chateadas com a situação, se tornam grandes. Pessoa que se revolta com a pobreza, fica rico. Pessoa que se revolta, pastor que chega num lugar e ele se revolta com pouco povo, explode a igreja. Pá!
Deus escolhe pessoas revoltadas. Pastor, eu vou matar aquele meu marido. Você não entendeu nada. Você entendeu? Pastor, o senhor me deu uma inspiração divina hoje. Não, você tá amarrado isso aí em nome de Jesus. Você entendeu? Você tem que ser uma pessoa revoltada contra a circunstância. Parabéns. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em Juízes capítulo 6, versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Continua. Então o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Próximo. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Você vê que o cara não entendeu nada. Você tem que prestar atenção no que o anjo fala. O anjo disse: o Senhor é contigo, o Senhor é com vocês. Hã? Mas você vê que ele não entendeu. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Não, Deus não falou isso. Deus, ele falou contigo. Todo mundo está com medo dos midianitas, mas você está trabalhando e você está corajoso aí, malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Você é um cara revoltado. É como se dissesse assim, ó, pode tomar o trigo de todo mundo, os midianitas, mas o meu trigo não vai tomar, não vai tomar mesmo. O meu trigo não vai tomar. E aí a Bíblia diz: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Escuta essa agora. Então o Senhor olhou para ele e disse: vamos comigo, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Qual que era a força dele, que eu estou pregando até agora? Revolta. Deus escolhe revoltados para libertadores. Você sabe que de vez em quando tem pessoas próximas de mim assim, ó, ai pastor, mas o senhor é meio brabo. Glória a Deus que eu sou. Só que eu tenho que aprender a canalizar. O que é canalizar? Se você colocar no cano correto, se você canalizar corretamente, você vai ser uma benção. Se você colocar no cano errado, você está lascado. Você tem que se revoltar contra a situação e não contra as pessoas. Mas você vê que Deus escolhe essas pessoas. Ele disse: essa é a tua força. A tua revolta vai libertar todo o povo. Moisés, quando você foi lá e matou o Egito, é errado matar. Mas eu vi que você queria libertar o povo. Chega, cara. Chega de bater nos hebreus. Chega. Diga glória a Deus. Quem está pegando o raciocínio, você vai ser abençoado. Aleluia. Tem coisa grande chegando aí. Quinto, então já aprendemos o lado emocional, a forma de ver, acreditar em você mesmo, a inconformação. E agora, prazer e alegria. Abre a sua Bíblia Sagrada em João 16, no versículo 24. Prazer e alegria. Uma vez escutei uma história interessante, que tem uma senhora que chegou no final do culto e pediu assim: pastor, ora pela minha filha. Eu achei interessante essa história. Pastor, ora pela minha filha, ela está endemoniada. Aí o pastor logo pensou, né? Ela está com o olho branco, com a cabeça virada para cima. Aí ele perguntou para a avó, né, dessa senhora, dessa moça, a neta, era neta, não era filha. Aí ele perguntou assim: mas o que ela tem? Ela estava fazendo medicina. Trancou a medicina no terceiro semestre para fazer jornalismo. Põe a mão na cabeça dela e expulsa o capeta. Calma. Aí o pastor chegou para a neta e falou assim: moça, ela está com a cabeça baixa assim no culto. E falou assim: moça, o que você tem? Pastor, minha avó fala que eu estou com o capeta. Mas o que está te acontecendo? Não, é que eu estava fazendo medicina e eu não estava alegre lá. Eu não estava feliz, não estava legal lá. E aí eu decidi trancar, eu estou fazendo jornalismo. E eu quero ser uma jornalista, eu não quero fazer medicina. Eu sei que medicina vai ganhar mais, ou enfim, coisa. Mas enfim, é o que eu quero. Aí ele falou assim: quem está com o capeta é a tua avó. Continue com essa alegria no seu coração e a senhora vai ser a maior jornalista do Brasil. Uma coisa para você que é fundamental para tomar atitude: você fazer o que você gosta, você fazer o que Deus chamou você para fazer, você não fazer as coisas forçadas porque os outros querem que você faça.
Até agora nada pedistes em meu nome, Jesus disse. Pedi e recebereis. Vamos ler comigo. Para que a vossa alegria se cumpra. Se tem uma coisa que vai fazer eu e você tomarmos atitude, é isso, alegria no coração. Alegria. Você não pode fazer uma coisa forçada. Você tem que fazer uma coisa que você tem prazer, você tem alegria. Você sabe que esses dias atrás eu estava meio mexido com um negócio, que eu fico falando para o Felipe, meu filho, né? Fico até forçando a barra. O que você vai ser quando crescer? Ele, pastor, pastor, pastor. E eu fico todo besta, né? Que ele vai ser pastor, pregador. Mas aí eu coloquei pensando o seguinte: decida enquanto a criança, ela é pequena. Depois de grande, você apenas vai orientar ela. Nunca obrigue futuramente o seu filho a fazer uma coisa que você quis ser e você não foi. Não faça isso. Meu pai já está com Jesus, ele não pode se defender, então vou falar dele agora. Meu pai quis muito ser jogador de futebol. Ele tinha uma vontade enorme de ser jogador de futebol, só que ele não conseguiu ser. E ele, desde criança, que eu me lembro lá pelos meus 4, 5 anos, meu presente de Natal, Páscoa, aniversário, dia da criança, era bola e chuteira. O que ele estava fazendo? Forçando eu ser uma coisa. E o que aconteceu? Me tornei jogador de futebol. Pastor, então dá certo. Dá certo. Eu no meu caso, acabei tendo prazer. Mas você tem que cuidar. Que daqui a pouco você está, o seu filho, eu nem sei porque eu estou falando isso hoje, mas Deus sabe. Você está forçando o seu filho a ser uma coisa que você queria ser. Então você quer espelhar uma frustração que você teve na vida nele. Ele não quer ser aquilo ali. Só que para te agradar, ele vai se esforçar para ser. Então quando ele é pequeno, você até pode decidir as coisas na vida dele. Depois que ele for grande, não decida, só oriente. Se ele tomar outro rumo e tiver prazer em outra coisa, deixe ele trancar a medicina para ser jornalista, ele vai ser abençoado. Não, ele vai ser médico. Cuidado. Então uma coisa fundamental para você tomar qualquer atitude: alegria e prazer. Eclesiastes 5:20, rapidinho. Eclesiastes 5:20, vamos lá. Porque não se lembrará muito dos seus dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde, aonde? Na alegria do seu coração. Deus vai responder você quando você tiver alegria dentro de você. Deus não responde na tristeza. Deus responde na alegria do seu coração. Quando você estiver alegre, Deus te deu uma palavra, você está alegre com aquilo ali, você pode fazer. A alegria é quase que um sinal verde para você ser abençoado. A alegria é gerada na Bíblia. Pastor, tome uma cachaça, fique alegre. É Deus respondendo. Não. É Deus falou com você, você disse: meu Deus, obrigado Deus, eu precisava dessa palavra. Jesus, obrigado. Jesus, meu Deus, que palavra. Você pode fazer, que a bênção é sua. Amém. Alegria. E o último de tudo agora é o princípio elementar: fé naquilo que ele falou. Êxodo 14:14 é que eu vou acabar. Êxodo 14:14. Esse aqui é o elementar, né? Êxodo capítulo 14, versículo 14. Aqui o Moisés, ele está numa situação terrível. O que o Moisés está numa situação terrível? Os egípcios estão vindo lá, correndo atrás dos hebreus que tinham já saído do Egito, e na frente dele tem o Mar Vermelho. Rapaz do céu, você imagina, eles metiam a orelha na terra, eles sentiam a terra tremendo. Os egípcios vindo, cavalo, carro de guerra, aquelas bigas, era flecha, era arco, era lança, e eles vindo, e o faraó na frente, saindo fogo pelas ventas. Vou acabar com esse Moisés. E o Mar Vermelho na frente. Se correr, o bicho pega. Se ficar, e diz assim: e o Senhor pelejará por vós, e vos calareis, disse Moisés. Próximo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés, o que vai fazer esse Mar Vermelho se abrir não vai ser só oração, porque tem horas que eu não quero ouvir, eu quero ver, eu quero enxergar. Tem vezes que é uma atitude que vai abrir tudo. A gente fica orando, e Deus diz: não, chega de escutar.
Não quero mais te escutar, eu quero te ver. Manda ao povo de Israel que marche. Então Moisés, ele deu uma tremida na base e ele clamou. Ele começou a clamar, e quando ele começou a clamar, Deus deu uma bronca nele. Chega, eu quero atitude. O que aconteceu? Próximo versículo. Então tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Irmão, chega assim, mas isso aqui é engraçado demais. Deus, Deus, Deus. Aí Deus fala assim, ó, volta ao versículo 16, volta. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Você entendeu isso aqui? Ele clamando a Deus, Deus disse, não, tu que vai abrir esse mar. Deus pegou e jogou nas costas de Moisés assim, ó, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende ele, corta o mar aí, tu que vai cortar o mar. Tu que vai cortar o mar aí, não basta ser obreiro, tem que participar. Não, você que vai fender aí, você que vai fender o mar. Aí o que acontece? Próximo versículo. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos carros e nos cavaleiros. Próximo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros e tal. Aí a Bíblia diz no próximo versículo que o anjo ia adiante e tal, que ia retirando a força dos egípcios. Mas olha só, o Moisés ele vai e faz o que Deus mandou. Ele estende o coisa e ele mete o pé na água. Quando ele mete o pé na água, o mar abre. Diga fé, atitude. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode. O mais forte que você pode. Obrigado, Jesus. É para o Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar. Fala comigo em voz alta. Meu lado emocional, a forma de eu ver as coisas, acreditar em mim mesmo, inconformação, prazer e alegria e fé naquilo que Deus fala. Amém. Gostaram da mensagem? Pastor Michael, foi injetado alguma coisa em mim aqui. Eu estou querendo sair daqui para fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a vitória já é sua. Lembra que o pastor Mike falou no começo do culto? A gente foi criado todo articulado. A gente foi feito articulado. Você sabe que o trabalho, pessoal, a atitude, o trabalho, ele é mais árduo, né? Você fazer as coisas, mas ainda assim vai trazer depois o que você precisa. A atitude, ela é mais difícil de ser praticada do que você ficar parado você não faz nada, né? Então fica um pouco mais difícil, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra porque tem uma igreja que usa bastante ela, mas enfim, não adianta, tem coisas que a gente vai ter que sacrificar pelas nossas atitudes, tem coisas que a gente sacrifica. Eu de vez em quando sacrifico um pouco, infelizmente, mas eu sacrifico a minha família, ou o tempo de comunhão que eu tenho com a minha família, em prol da obra de Deus, mas depois eu acabo enxergando coisas que os outros pastores não vão enxergar. Por que eles não vão enxergar? Porque eles não fazem a mesma coisa. O trabalho manda, irmão. O trabalho manda, a atitude manda sobre a face da terra. Você pega, por exemplo, uma empresa, um cara que ele é muito ágil, o cara é muito trabalhador, o cara é dedicado, o cara não reclama, o cara é um cavalo praticamente, o cara trabalha. Você vai notar que o olho do patrão vai começar a cair em cima desse cara. Primeiro ele desconfia, o patrão desconfia, caramba, esse cara faz tudo certo, e esse cara faz mais do que os outros. Daqui a pouco o cara não para. Aquilo ali é quase uma personalidade do cara, o cara é pra frente mesmo, e vai observando o cara. Daqui a pouco o cara vai crescendo, vai fazendo. Daqui a pouco o olho cai em cima dele. O patrão é capaz de trazer até o cara para mais perto e dizer assim, ó, esse cara é diferente. Assim é no mundo espiritual também. Deus vai trazer para mais perto dele pessoas que são mais ágeis. Pessoas que se tomam atitudes. E tem vezes que eu digo para você esperar, mas tem coisas que não é para esperar muito, irmão. É tomar uma atitude. Amém? Levante as mãos, feche os teus olhos. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa mensagem. Deus, a fé sem as obras, ela está morta. A minha atitude, ela que vai me colocar entre os reis, perante os reis, ou é ela que vai me colocar entre os de baixa sorte?
a minha fé e a minha atitude, ela que vai me colocar, ela que vai me posicionar. Viste um homem diligente na sua obra? Perante os reis será posto, e não será posto entre os de baixa sorte. É diferente. Deus tem um posicionamento diferente para quem tem a atitude correta. Não se mostre frouxo no dia da angústia. Meu irmão, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nenhum dom te falta. A Bíblia diz claramente, e nós cremos nisso: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meu irmão, não esqueça, Deus ele falou para Moisés: marcha, eu não quero mais ouvir, eu quero ver, eu quero enxergar. Deus tem coisas maiores que você possa imaginar. Mas precisamos nos mover, precisamos transpirar, precisamos agir, precisamos tomar atitudes verdadeiras, atitudes bíblicas. Aleluia, aleluia. Levante as mãos e diga: Deus, me inspira, porque eu quero agir, Deus. Eu quero subir na casa como subiu aquele pessoal. Eu lembrei agora Jesus também daquele cidadão que correu. O Zaqueu era pequeno, ele era pequeno de estatura. Tinha uma multidão ao redor do Senhor Jesus caminhando, e a Bíblia diz que o Zaqueu vai correndo na frente, sobe na figueira e fica lá em cima, todo suado, esperando Jesus passar. Jesus passa por aquela figueira e diz: Zaqueu, hoje me convém posar na tua casa, desce depressa. Ou seja, Jesus conhece quem tem atitudes, Jesus conhece quem corre, Jesus conhece quem se dedica. Jesus vai posar na tua casa, Jesus vai visitar a pessoa que se esforça, Jesus vai visitar a pessoa que sua, que transpira para ver Ele. Não esqueça uma coisa: todas as tuas atitudes que você teve na tua vida levaram onde você está. Todas as tuas atitudes foram ficando casadas, uma atitude atrás da outra, uma atitude atrás da outra. Elas foram se casando, elas foram se conjugando, as atitudes, e hoje você está onde você está por causa delas. E vou dizer mais: o teu futuro, ele está determinado pelas tuas atitudes. Você tem que entender isso. Tudo que está te acontecendo e o que vai te acontecer depende das tuas obras. A fé sem as obras está morta. As atitudes que nós temos nos levam a circunstâncias. Atitudes certas, exaltação. Atitudes erradas, abatimento. Deus está procurando pessoas aqui que nem Gideão. Deus está procurando pessoas aqui que nem Moisés. Deus está procurando aqui revoltados. Deus está procurando inconformados. Deus está procurando agora pessoas que não aceitam mais a circunstância, que não aceitam mais a situação. Chega, deu, acabou. Essa obra do diabo tem que bater em retirada. Essa força das trevas tem que sumir. Isso, é hora de você orar agora e dizer: chega coisa mal, chega coisa do mal, chega coisa ruim. Acabou de me incomodar, é o último dia, a última hora. Levante as mãos aos céus e declare esse louvor de atitude, em nome de Jesus Cristo. Nasci pra vencer, vou acreditar, sim, que os sonhos jamais podem se apagar. Cante, cante. Lutar pra vencer, pela fé, conquistar. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Nasci para vencer. Nasci pra vencer. Vou acreditar. Que os sonhos jamais podem se apagar. Sim. Lutar pra vencer. Pela fé. Conquistar. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci. Cante, 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 cante. Nasci pra vencer. Vou acreditar. Que os sonhos jamais podem se apagar. Aleluia. Lutar pra vencer pela
conquistar. Sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Aleluia. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz